senhoras e senhores senadores aqui presentes, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, institui um modelo político bastante peculiar, na medida em que define a fonte do poder, estabelece os órgãos do governo e a forma e escolha de seus titulares. Atualmente, senhor presidente, vivemos em uma democracia representativa, onde os cidadãos escolhem pelo sufrágio universal seus representantes para gerir a administração pública, delegando poderes para a tomada de decisões convergentes aos interesses de toda a sociedade. Torna-se notório salientar que, para exercer o comando da administração pública, em qualquer que seja a esfera federal, estadual ou municipal, parte de uma premissa que é inerente a todos que desejam comandar os destinos do povo brasileiro: a luta pelo poder. O modelo político vigente estabelece que apenas o voto popular legitima o poder. Por isso, uma verdadeira batalha é travada a cada período eleitoral em busca do voto e em busca da confiança da população. O império da democracia exige o reconhecimento da vitória daqueles que foram eleitos pelo voto popular, a fim de legitimar os verdadeiros gestores da máquina pública, prerrogativa de praticar atos administrativos, inclusive para nomeação, exoneração de cargos comissionados e de confiança. Como dizia o nosso saudoso senador Mário Covas, quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Cabe a nós aqui, que somos parlamentares, fiscalizar os atos governamentais. Eu não tenho dúvida, igual foi dito aqui pelo meu antecessor, que os 54 milhões e poucos de votos foram dados para a presidente Dilma e para o presidente em exercício Temer. Era uma chapa conjunta. Como em Brasília, os 621 mil votos foi dado para o atual governador de Brasília, Hollenberg, e para mim, que era o primeiro suplente do senador Hollenberg, que assumiu o mandato depois que o senador Hollenberg passou a ser governador de Brasília. Como senador da República que sou e filiado ao PMDB desde 2015, fiz questão de ser o número 15º a falar aqui e integro uma ampla composição política para dar governabilidade ao país, em momento tão delicado da política nacional. Como vice-líder do governo no Senado Federal, que fui também no governo anterior, sou aliado desse governo e tenho firme compromisso de ajudar o atual governo na gigantesca tarefa de recolocar nossa economia nos trilhos, retomar o crescimento, investir na infraestrutura de energia e transporte e na geração de empregos. Notoriamente, em Brasília, temos sérios problemas fundiários. Temos aqui uma população de 1 milhão de pessoas que vive no limbo, sem sua escritura, sem sua moradia regulamentada, sem poder ter um financiamento bancário para poder fazer uma melhoria na sua moradia. E eu trabalho muito para que essas pessoas possam sair dessa situação difícil. Temos aqui em Brasília, senhor presidente, cidade inteira, como Itapuã, como Paranoá, como São Sebastião, como Estrutural e outras Sol Nascente, que não têm seu título de escritura e que as pessoas vivem com dificuldade. Por isso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje é um dia muito significativo na história do Senado Federal e da nossa nação. Pela segunda vez após a redemocratização, estamos vivenciando o doloroso, porém necessária experiência de um processo de impeachment presidencial. Na qualidade de senador, membro da Comissão Especial do Impeachment do Senado e também na condição de cidadão brasileiro, senhor presidente, acompanhei de perto, com muito cuidado e certa apreensão, o desenrolar de todos os acontecimentos. Em 11 de maio último, quando vim a essa mesma tribuna, para falar sobre o juízo de admissibilidade do impeachment lá na Câmara, posicionei-me pelo prosseguimento do processo para julgamento no Senado Federal. Fiz isso, sobretudo, por todo o respeito que tenho à instituição Câmara dos Deputados, que aprovou a admissibilidade do processo com voto de mais de 2/3 de seus componentes. Não há como negar senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
que a contundência do placar lá registrado, onde os deputados, representantes do povo brasileiro, por 367 votos contra 137, aprovaram o relatório do impeachment. Além disso, creio que é um assunto de tamanha relevância, não poderia deixar de ser examinado também pelas duas casas. Naquele momento, todavia, eu ainda não tinha uma opinião completamente formada. Foi aqui no Senado, acompanhando todas as reuniões da comissão especial, ouvindo e analisando com muita imparcialidade as teses de defesa e da acusação, que construí meu entendimento sobre a questão, senhor presidente. Dessa maneira, antes de tudo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para elogiar o magnífico trabalho da Comissão Especial do Impeachment. Em primeiro lugar, evidentemente, quero louvar a atuação isenta e respeitabilíssima do seu presidente, o ilustre senador Raimundo Lira, um cidadão também de Brasília. Em segundo lugar, quero parabenizar o eminente relator, senador Antônio Anastasia, pelo equilíbrio e serenidade, pela solidez dos argumentos expostos no relatório, sempre muito bem fundamentados na legislação e na jurisprudência e na melhor doutrina do Brasil e do exterior. Estendo os meus sinceros saudações ao eminente presidente dessa histórica sessão, ministro Ricardo Lewandowski, e também ao senador Renan Calheiros, pela isenção, pela firmeza na condução de todo o processo. Estendo meus cumprimentos igualmente a todos os parlamentares, membros da comissão especial, aos integrantes da defesa e da acusação, bem como aos valorosos servidores dessa casa, que que participaram direta ou indiretamente dos trabalhos. Todos contribuíram para trazer a luz aos fatos e prestar um enorme serviço à nação brasileira. Por tudo que foi apresentado e debatido, minhas dúvidas foram esclarecidas e meu convencimento formado. Dessa forma, tendo apreciado o relato das testemunhas, dentre as quais profissionais da área jurídica, contábil e econômica, financeira e orçamentária, e ainda considerando o que especificou o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, a perícia técnica realizada pela Consultoria do Senado Federal, cuja isenção e a capacidade técnica são reconhecidas, e mais a miúde, o judicioso relatório do senador Antônio Anastasia, entendo que há indícios veementes da ocorrência dos seguintes fatos. A presidente autorizou a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária e sem observância da forma legal para essas operações. A presidente deixou de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos da operação de crédito realizada com inobservância de limite, condições ou montante estabelecido em lei. E ainda, a presidente ordenou e autorizou a realização de operação de crédito com suas entidades da administração indireta, em desacordo com a lei, inclusive refinanciando o refinanciamento e a postergação de dívida contraída anteriormente. Eu, que não tenho nada a reclamar da presidente Dilma, que é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, que tem uma relação amistosa e respeitosa com todos os senadores dessa casa, tá certo? Com todos os colegas dos vários partidos. Mas eu tenho a dizer que, da forma que ficou, essas condutas, seja por ações ou omissões, atentam contra a probidade na administração e na lei orçamentária, conforme posto na Constituição da República, que configura crime de responsabilidade, estabelecido pelo artigo 10 da Lei 1079 de 1950, lei que define os crimes de responsabilidade. Acredito que as provas que aqui foram apresentadas são relevantes, substanciais e suficientemente para essa casa autorizar o prosseguimento do processo contra a presidente afastada e seu consequente julgamento pela conduta da prática de crime de responsabilidade. Senhoras e senhores senadores, o momento é da maior gravidade. Estamos aqui preservando a história do nosso país e decidindo os rumos que
ela seguirá nos próximos anos, nas próximas décadas. Vote com muita responsabilidade e consciência. Pense, acima de tudo, no povo brasileiro, e no Brasil. No que queremos. Um Brasil e uma Brasília que, na sua maioria absoluta, aposta no novo governo, de esperança e da retomada do crescimento e da geração de emprego. Era isso que eu tinha a dizer e quero agradecer a todos e ao senhor presidente Ricardo Lewandowski, pela condução dos trabalhos.